pode, por exemplo, calcular o coeficiente de intoxicação exógena por agrotóxicos entre trabalhadores da agricultura, né? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? Primeiramente, a gente vai precisar saber, né, quantas intoxicações aconteceram em um determinado período, né? Então, digamos que a gente tem, nesse cenário fictício, né, que a gente teve, em um determinado ano, 10 casos de trabalhadores, né, que se intoxicaram, né, por agrotóxicos, né? Digamos, esse é o nosso numerador, né? A gente precisa saber, bom, qual é a população que estava exposta, né? Então, neste caso, a gente vai pegar justamente o número de trabalhadores da agricultura, né? Que no nosso cenário ali, né, conforme consta na apostila, né, a gente imaginou que a gente teria 4.321 pessoas, né? Então, a gente vai pegar o número de intoxicações, dividir pela população exposta, né, e multiplicar, né, por 1.000. Nesse exemplo, a gente acabou optando, né, para facilitar um pouco a compreensão. Mas a gente poderia multiplicar por outros, né, por 1.000, 10.000, 100, enfim, conforme a gente achar mais fácil de entender e explicar isso, né? Então, o que significa esse coeficiente, né, de intoxicação? Significa que, no determinado período que a gente fez esse levantamento de dados, que a cada 1.000 trabalhadores da agricultura, né, cerca de 2 acabaram apresentando um tipo de intoxicação, né? Então, isso nos permite comparar, né? A gente pode comparar o que aconteceu de um ano para o outro, né? Comparar se isso é uma média com a média nacional ou com a média estadual, né? Isso também nos permite compreender, né, naquele nosso território, né, como é que isso está acontecendo. Como um dos exemplos de indicador de mortalidade, a gente escolheu o cálculo da mortalidade entre trabalhadores na agricultura, né? Pegando, né, o nosso cenário fictício, né, em que a gente imaginou, né, que dentre as 4.321 pessoas que trabalham, né, na agricultura, que 50 delas acabaram vindo a óbito, né, pelas mais diversas causas, né? Nesse exemplo, a gente não escolheu nenhuma causa específica, né? A gente poderia escolher, né, enfim, calcular o coeficiente de mortalidade por câncer entre trabalhadores rurais, né? O coeficiente de mortalidade por intoxicação entre trabalhadores, né, na agricultura. Isso a gente pode escolher conforme o nosso interesse, né? Quanto maior o número de informações, né, maior também as possibilidades de a gente calcular esses indicadores, né? Então, nesse cenário fictício, a gente precisaria, então, saber quantos trabalhadores na agricultura ou da agricultura faleceram em determinado período, né? E dividir pelo número desses trabalhadores, tá? Então, nesse cenário fictício, a gente teria 50 mortes, né, no universo de 4.321, né? A gente acabou multiplicando por 1.000 para poder compreender, né, que nesse determinado período em que foi feito esse levantamento, né, desse cenário fictício, a gente teria, então, 11 mortes a cada 1.000 trabalhadores, né? Isso nos permite, né, comparar, né, poder observar, né, essas mortes, elas vêm aumentando, né, elas vêm diminuindo, né, ou até mesmo comparar com outras regiões, poder comparar, digamos, o coeficiente de mortalidade entre trabalhadores da agricultura, ele é maior ou ele é menor do que a população geral, né? Então, isso nos auxilia, né, para a gente poder analisar o que isso realmente significa naquela população em que a gente está estudando, que a gente está analisando. Um importante indicador de mortalidade é justamente o conceito de letalidade, né, que nos auxilia a poder compreender, né, qual a gravidade de uma determinada doença, né, de um determinado agravo. Né? Então, a gente colocou aqui como exemplo o cálculo da letalidade, né, por intoxicação por agrotóxico.
né? Então, entre trabalhadores da agricultura, né? Então, para fazer esse cálculo, a gente vai precisar, primeiramente, saber quantos trabalhadores da agricultura tiveram casos notificados, né, ou registrados, algum tipo de registro, de intoxicação por agrotóxico. Né? Esse é o primeiro dado importante, né? E a partir daí, quantos desses vieram a óbito, né? Quantos tiveram como desfecho, né, o óbito, né? Então, neste caso, nesse cenário fictício, a gente tem 10 casos registrados de intoxicação, né? Sendo que um veio a óbito, né? Então, pelo cálculo, a gente pode ver que nesse período, né, 10%, né, dos trabalhadores, né, tiveram como desfecho óbito. Né? Então, isso também, o conceito de letalidade também nos permite fazer essas comparações, né? Poder entender como é que ela vem se comportando, né, ao longo do tempo. Ela vem aumentando, né, vem diminuindo, né? E a partir disso poder também pensar esse comportamento, né? Se vem mudando, se vem diminuindo, se vem aumentando, né? Quais são os fatores que podem estar envolvidos nessa questão. A ideia, nesse pequeno vídeo, não era esgotar, né, todas as questões de indicadores, né, mas é poder exemplificar alguns que podem nos auxiliar, né, na construção da análise da situação de saúde. Né? Maiores informações constam na apostila, né? E eu convido a vocês, né, a poder pensar, né, nos seus territórios, quais são os indicadores que a gente pode construir. Né? Talvez você até mesmo já trabalhe, né, e já esteja mais familiarizado, né, com esses conceitos. Né? Mas aqueles que não estão, né, que possam conhecer um pouquinho como é que funciona no seu território, né? Quais são as informações que eu tenho disponíveis, né? Quais são os atores sociais que eu posso chamar, né, para essa construção, né? Porque, como já destacado anteriormente, né, a análise da situação de saúde, ela possibilita, né, tanto a gente conhecer o nosso território, entender o que aparece, né, quais são os ramos produtivos, né, poder fazer comparações, poder, inclusive, analisar, né, e comparar, e até mesmo ver a efetividade das ações que estão sendo desenvolvidas. Né? Então, convido a todos vocês a poder tentar se aprofundar mais, né, conhecer, né, colocar em prática. Desejo a todos um bom estudo. Obrigada.